Bom dia a todos vocês, como é que vocês estão aí mais uma manhã? Glória a Deus. Que Deus seja engrandecido na sua vida essa manhã. Que Deus possa falar ao teu coração essa manhã poderosamente. Então o que é que Deus quer falar esta manhã a vocês? Sobre o chamado. O chamado que Deus faz a cada um de nós quando Ele nos escolhe. Então eu queria falar um pouco do chamado, do encontro de Pedro com Jesus, o primeiro encontro do chamado de Jesus. Vai se encontrar lá em Lucas, capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 3. Vai dizer assim: entrando em um dos barcos, Jesus entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Jesus pediu para que Pedro colocasse o barco mais para o fundo do mar. E Jesus ensinava do barco as multidões, porque quando Jesus estava na terra, ali na praia, ensinando ao povo, e o povo estava apertando, sufocando Jesus. E Jesus decide entrar no barco de Pedro, e do barco ele estava ensinando às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Eu queria encerrar até aqui. O resto do texto vai dizer que Jesus fez um milagre. Pedro tinha passado a noite inteira lançando as redes, tentando fazer uma pesca, e não tinha conseguido. E Jesus, quando entra nesse barco, disse a Pedro: vai, Pedro, coloca o teu barco mais para fundo. O que é que Jesus está querendo dizer aqui espiritualmente? Quando ele nos chama, ele diz: vem e entra nas águas mais profundas. Vai, lança a tua rede, que eu te mostrarei as coisas mais profundas espirituais. E quando Pedro lança a rede, há aquele milagre. Vem toda aqueles peixes. Jesus faz aquele milagre ali maravilhoso de muitos peixes. Quando eles puxam a rede, Pedro estava com Tiago e João. Quando eles puxam a rede, vem cheio de peixes. Aí vai dizer lá no verso 9, diz assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Eles eram sócios de Pedro na pesca. Disse Jesus a Simão: não temas, vós serás pescadores de homens. Então, quando Jesus faz esse chamado, primeiro Jesus se revela ali, dizendo: venha, Pedro, eu te mostrarei, vai às águas profundas. Jesus dizendo: eu sou as águas espiritualmente profundas que tu vai entrar. E Jesus se revela fazendo esse milagre ali na presença de Pedro e de todos aqueles que estavam na margem do mar. E diz a Pedro: venha, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, não. Você vai ser pescador de homem. Você vai falar da minha palavra. Você vai falar de mim. Então Jesus, quando nos chama, às vezes a gente está nos nossos dias ali fazendo nossas coisas diárias ali, como aconteceu comigo. Eu estava trabalhando naturalmente no dia a dia, e Jesus vem e chama e diz: vem, Pedro, vem, Helder, que tu serás pescadores de homens. Tu vai falar do meu evangelho, tu vai falar da minha palavra. Pedro, uma pessoa que ninguém dava nada por ele, era só um pescador. Olhando também para Mateus, o chamado de Mateus. Mateus era coletor de impostos. Era uma posição que para a população era excluída, porque ele trabalhava ali para o sistema de Roma. Como judeu, Mateus ele trabalhava para Roma ali coletando impostos.
Era uma posição que era muito desejada para aquele povo, mas era excluído da sociedade. E Jesus, quando chega para Mateus e diz: levanta, Mateus, vem e segue-me. Na mesma hora, disse que Mateus se levanta da coleteria e segue Jesus. Não pergunta nada. Não pergunta nada a Jesus. Não disse: como será, mestre? O que é que tu vai fazer na minha vida? Tu vai me dar isso? Tu vai me dar aquilo? Ele não pergunta. Ele só vai e segue. Então, se nesta manhã Jesus te chama para a salvação, não endureçais os vossos corações. Escuta a palavra do Senhor. Siga o Mestre, que Ele vai fazer uma obra espiritual na tua vida. E durante toda a Bíblia tem vários tipos de chamado. Tem um chamado de Gideão. Gideão, quando Deus vem e chama Gideão, Gideão estava trabalhando no lagar. Ele estava trabalhando no lagar ali de uva. Só que ele estava trabalhando com trigo naquele lugar. Um lugar que ele escolheu específico para malhar o trigo. E quando Deus chama Gideão para libertar o povo que estava sendo assolado por nações em guerras, aí Gideão diz: Senhor, como é que tu podes me chamar? Eu sou o menor da minha casa e o mais pobre. Como é que tu me chamas? Aí Deus vem e diz: venha nessa tua força, que eu sou contigo, eu te ajudarei. Não é tu que vai lutar não, é eu que vou lutar as tuas batalhas, as tuas lutas. Da mesma forma, Moisés, quando é chamado, quando Jesus aparece a Moisés ali naquela sarça, Moisés diz: mas Senhor, eu não sei falar. Aí Deus vai e diz: vai, eu irei contigo. Eu sei que tu não sabe falar, mas quem vai falar por ti é Arão. Eu estou mandando você, eu te chamo, eu serei contigo. Josué, da mesma forma, estava prostrado. Deus vai dizer: levante, eu estarei contigo, eu serei contigo nessas lutas. Eu estou contigo. Aí aqui vai dar uma promessa na Bíblia. Jesus disse: quando Jesus subiu ao céu, foi assunto ao céu. Naquela hora Jesus disse: pregai o evangelho, pregai, que eu estarei convosco. Ele fez uma promessa aos discípulos e para nós também: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, quando Jesus chama, não tem quem resista. Não tem quem resista o poder dessa palavra, irmãos. Quando Jesus se revela durante a Bíblia aqui no Novo Testamento, quando ele se revela para aquela mulher que estava tirando água do poço, primeiro Jesus revela o passado dela e pede água a ela. E diz: quando tu tomas essa água, tu ainda volta a ter sede. Mas se eu te der uma água, se eu te der, tu nunca mais voltará a ter sede. Quando Jesus se revela a essa mulher, ele tá dizendo que ele é a água da vida. Ele é a água da vida que mata a tua sede espiritual. Escuta nesta manhã essa palavra. Jesus tem poder para transformar a tua área espiritual. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, quando ele faz aquela multiplicação de pães e peixes para 5.000 pessoas, quando ele se revela naquela situação, ele está dizendo ao povo: eu sou o pão, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão que posso alimentar a tua alma, irmão. Esses ensinamentos de Jesus foi grande demais, foi poderoso demais. Quando estava aquele homem num caminho, um cego, Jesus vinha passando, fazendo os milagres, e a multidão acompanhando Jesus. E aquele homem ouve que era Jesus que vinha no caminho. Aí aquele homem começa a gritar, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem, mesmo sendo cego, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele disse: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim.
filho de Davi. Aí o povo diz: cala a boca que o mestre está passando. Aí Jesus, ao ver aquela situação, e diz: o que queres que eu te faça? Diz ao cego diz: Senhor, que eu volte a ver, Senhor Jesus. Aí o Jesus pega e diz: que seja conforme a tua palavra, que seja conforme o teu pedido, volte a ver. Jesus é poderoso para abrir os teus olhos espirituais e físicos, irmãos. Ele é o grande Deus que pode fazer um milagre na tua vida nesta manhã. Receba essa palavra de Jesus aí e se volte para Ele. E se Ele fizer um chamado na tua vida de salvação, as demais coisas Ele vai fazer. Ele vai te usar para salvar vidas, para ser pescadores de homens, igual Pedro foi. Oh, que poderosa palavra. Que nesta manhã esse grande Jesus possa penetrar no teu coração. Pois fica na paz. Jesus te abençoe essa manhã.